Fala galera, meu nome é Alexandre, eu sou estudante de medicina e hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho do meu plantão, né? Na verdade não foi um plantão, foi do meu estágio, o estágio que eu dei em UBS, que foi uma coisa assim. Não é a primeira vez que eu vou pra estágio, né? Eu já fui algumas vezes pra UBS, inclusive, na própria medicina, mas esse estágio eu considero que tem um ponto peculiar, que é um ponto meio que de virada, assim, uma coisa muito legal que eu vou trazer pra vocês. E além disso, né, agora, por exemplo, eu tô fazendo na verdade eu não tô fazendo um exercício, eu tô fazendo um desafio com 10 questões de patologia, mas tá tranquilo o desafio, eu não acho patologia um assunto tão complicado. E depois da vinheta a gente conversa e eu falo pra vocês como que foi esse estágio e o porquê eu considero que ele foi especial nesse sentido. Então depois da vinheta a gente conversa. Primeiro ponto que eu considero assim de comparação com os outros estágios que eu dei, eu dei estágio na primeira etapa, que seria o primeiro período de medicina, dei estágio também na segunda etapa, que seria o segundo período de medicina, e esse foi o meu primeiro estágio da terceira etapa, o terceiro período de medicina. Na primeira etapa, a gente fez um estágio observacional, era só para a gente ver estruturas do SUS, do que a gente estava aprendendo, etc. Ver coisas da APS também da disciplina e olhar como aquilo era aplicado na prática, aquelas coisas que a gente acabava tratando na aula. Então, assim, a disciplina de APS, que é Atenção Primária à Saúde, que a gente tem coisas que a gente vê do Sistema Público de Saúde, a gente vê do SUS, também vê da APS e vê estruturas que funcionam. Por exemplo, para saúde mental, você tem o CAPS e outras estruturas, você também tem redes, né, que dão suporte para que funcione todo esse maquinário do Sistema Público de Saúde. E você tem várias coisas, por exemplo, programas vinculados, por exemplo, à saúde da criança, saúde da mulher. E então, assim, tem muitas coisas. Eu não vou falar muito para não ser tão específico, porque a gente tem vários artigos que a gente lê referente a isso, a gente faz várias discussões também, a gente tem projeto que a gente acaba desenvolvendo também, pensando em alguma coisa. Por exemplo, agora a gente tá trabalhando com paciente crônico, então a gente já está pensando em algum projeto para ser aplicado. Uma coisa que a gente tem ideia, por exemplo, é meio que fazer, entre aspas, um mutirão. Por exemplo, a gente chega lá com um panfleto, e nesse panfleto você tem informações sobre doenças crônicas, e o principal foco que a gente vai trabalhar seria com a hipertensão arterial. Até porque é uma das doenças crônicas, talvez a mais incidente, assim, mas principalmente porque é algo prático para a gente aplicar, que seria, por exemplo, verificação de pressão, que a gente poderia oferecer para os pacientes que vão lá para a UBS. Então a gente primeiro a gente faz um esboço rápido, assim, aborda alguns pacientes que estão lá, ou então pessoas que estão na sala de espera, e a gente meio que explica algumas coisas, aí entrega e depois faz a verificação de pressão, passa o valor, etc. E depois entrega o panfletinho, né? Que nesse panfleto fala exatamente o que é doenças crônicas e também fala especificamente algumas coisas sobre pressão arterial. E assim, ainda não saiu do papel, é um projeto, mas a gente está desenvolvendo isso daí. E tem várias coisas, assim. Mas uma coisa que eu achei legal, assim, agora comentando diretamente do meu estágio. Os outros estágios que eu fiz, a gente fez basicamente estágio observacional, chegou na UBS, só observou as estruturas em funcionamento. O máximo que a gente fez por exemplo, acompanhar na sala de vacina, ou então acompanhar na sala de curativo, ou então esporadicamente a gente acompanhava com algum médico, né? Então, geralmente um clínico, então a gente ficava com esse clínico e via qual que era a rotina dele, mas não era assim, a gente tinha até, assim, pegando em mim, mas a maioria das pessoas da minha turma, como a gente tá mais ou menos no mesmo nível, fica meio assim, meio acuado, fica mais observando, toma pouca atitude, né, porque
A gente tá só observando mesmo e no começo, assim, quando vocês vão para estágio, por mais que eu tenha experiência na área da saúde, que eu trabalhei, que eu fiz o técnico de enfermagem e cheguei a trabalhar também um pouco na área. Então eu tive essa vivência e ainda assim eu fiquei um pouquinho tímido, porque até porque por ser medicina, a gente, sei lá, eu pelo menos para mim, e eu percebo também em boa parte dos meus amigos, a gente toma muito cuidado com as coisas, a gente tem medo um pouco de tomar algumas atitudes, etc, com medo de errar. Então é sempre uma coisa meio assim, como a gente ainda está estudando, a gente fica meio preocupado com isso e acaba perdendo oportunidades que são importantes. Então, assim, eu considero que no meu primeiro e no segundo semestre eu perdi um pouco de oportunidade porque eu estava mais observando. Primeiro semestre eu praticamente não fiz nada, eu tinha medo de fazer bastante coisa, assim, no sentido de conversar com o pessoal que trabalha nas UBSs, ir atrás mais das coisas, então eu ficava com um pouco de medo e acabei não me expondo tanto. No segundo semestre eu já melhorei um pouquinho nessa parte e já participei um pouquinho mais, mas ainda assim não falei com os pacientes. Agora, no terceiro semestre, agora, o primeiro estágio, eu já notei uma diferença muito grande e é uma coisa que me deixa até animado, assim, porque a gente chegou lá e, assim, ficou eu e uma amiga minha acompanhando um médico clínico e a gente também visitou outros lugares, mas a gente ficou mais tempo com esse médico. E a cada paciente que entrava, ele perguntava pra gente, então, gente, vocês estão no segundo ano, né? Qual tipo de exame você solicitaria para esse paciente? O paciente lá dentro mesmo, ele falava, ó, eles são estudantes de medicina, eles estão no segundo ano da faculdade, eles podem acompanhar, tá tudo bem? Aí nenhum paciente recusou. Aí a gente, beleza, chegava lá e ele fazia as perguntas. Tem gente que tem medo, assim, quando começa a fazer pergunta, o médico, etc, a pessoa começa a recuar, fica com medo, mas assim, eu achei muito, muito instigante isso daí, porque ele fazia as perguntas e assim, por mais que eu não soubesse, eu e a minha amiga, né, a gente não sabia responder a maioria, porque a gente ainda tá começando, ele falava, gente, mesmo eu sei que vocês estão começando agora, o segundo ano, que muita coisa vocês não vão saber, mas assim, joguem hipóteses, o que vocês acham que qual exame eu poderia pedir, o que vocês fariam, etc. Aí ele perguntava também para esse medicamento, vocês sabem qual é a ação dele? Aí outra coisa, teve um paciente que ele tomava café, ele perguntou, gente, por que eu solicitei que ele controlasse o café? Então ele pedia as justificativas do porquê, né? E eu achei muito legal isso daí, assim, eu me senti bem instigado e ao contrário daquele estágio, a gente respondeu perguntas e, assim, eu me senti muito contente nesse sentido que eu também fiz alguns procedimentos que a gente aprendeu em semiologia. Principalmente, o principal desse procedimento, né, que foi verificação de pressão arterial. Como o nosso semestre a gente está trabalhando com pacientes crônicos e uma demanda grande desses pacientes são pacientes principalmente que têm hipertensão arterial, então sempre que chegava algum paciente ele falava, então gente, alguém pode verificar a pressão e tal, aí eu ia lá, eu fui e verifiquei a pressão, e ele confiava assim na gente, porque assim, ele poderia questionar, ou poderia verificar, etc. Mas não, ele confiava, ele via que a gente sabia fazer o procedimento e assim, eu poderia ter ficado inseguro, porque tem gente que treme na base. E até no técnico, às vezes eu ficava nervoso. E não, eu cheguei lá, ele falou, ó, tem como você verificar a pressão arterial dele? Aí eu peguei, etc., o estetoscópio, esfigmomanômetro do hospital, sentei o paciente, verifiquei, né, que ele estava de repouso, etc. Então, coloquei o braço dele também num apoio, né, no local para ter um nível adequado, para não dar nenhum tipo de alteração. E verifiquei, fiz a pressão arterial, etc. E deu tudo certo. É um paciente que realmente estava com a pressão bem descompensada. Ela tava, se eu não me engano, deu 180 por 80 a pressão dele, então estava bem descompensado mesmo. Ele também teve um pouquinho de quadro neurológico, ele teve outras questões ali, também tinha um pouquinho de otite, né? Então, assim, achei bem legal, assim, eu me senti um pouquinho médico naquele momento. Claro que foi só verificar a pressão arterial, uma coisa que dentro da medicina é uma coisa, entre aspas, simples, né? Vista como algo básico, assim,
Mas assim, não é nem isso que eu avalio. Eu avalio o contato com o paciente, porque eu conversei com alguns pacientes, e você ter a atitude, porque a gente vê coisas em semiologia e a gente às vezes fica com receio. Então a gente aplicou o que a gente aprendeu em semiologia também, e além disso, ele perguntava coisas pra gente e algumas dessas coisas tinham vínculo com o que a gente já viu em exame físico, tanto no exame físico de adulto, né? Que aí você tem a questão da inspeção, você tem a questão da percussão, você tem várias coisas ali e a gente simplesmente sabia, assim, dessas coisas como responder ou como chegar numa resposta que fosse plausível para o que ele queria. Mas tinha coisas que realmente a gente não ia saber, como por exemplo questão de exames. Então tem exames que são específicos que aí a gente realmente não ia saber, que a gente não viu ainda essa parte para alguns tipos de exame, né? Então a gente assim não aprendeu muita coisa. Mas só que assim, eu achei muito legal porque eu já notei uma diferença muito grande para mim dos primeiros estágios, principalmente no que diz respeito à postura, a postura de você estar lá como estudante, você ter curiosidade, você querer aprender e ao mesmo tempo você se sentir desafiado mesmo, porque a forma com que ele abordou a gente, que ele fazia perguntas, a maioria, eu posso dizer para vocês, gente, de forma convicta, a maioria das pessoas tem medo de responder, então muita gente acabaria saindo da sala e acompanhando, por exemplo, sala de curativo ou outras coisas, para não ter que ficar sendo exposto à pergunta com medo de errar. Mas assim, eu e a minha amiga a gente errou bastante coisa, mas a gente acertou bastante também. Então, assim, é uma coisa que já me deixou bem contente, assim, nesse sentido. E assim, depois que a gente saiu, né, que ele terminou o plantão dele, ele deu tchau pra gente, agradeceu tudo, desejou boa sorte. A gente foi depois para a sala de vacina, depois da sala de porque tem algumas enfermeiras ali na sala de vacina que a gente já conhece, então que a gente fez estágio com elas semestre passado, então a gente conversou um pouco, também viu a rotina, é claro, né? Aí chegou um pai com um recém-nascido lá para tomar algumas vacinas, etc. Na verdade, um lactente, né? Para tomar as vacinas dele. E assim, e a gente acompanhou também um paciente, né, que ele tinha sido ele foi arranhado por um gato. Mas esse paciente foi lá também tomar vacina e também eventualmente ele ia fazer um curativo, né, porque estava um pouco infeccionado o local. Depois disso, a gente deu uma passadinha para ver como estava a sala da vigilância epidemiológica, não tinha ninguém lá, então a gente acabou não indo. A enfermeira que fica na sala de curativo, ela falou: "E aí, gente, na próxima vocês vêm aqui também ver como ver os pacientes aqui também para vocês verem as feridas, né, para vocês observarem as feridas, porque assim, é uma coisa importante, né, que a gente tá vendo patologia agora e tem muita coisa relacionada a feridas. Na questão de lesão celular, então você tem a lesão celular que pode atingir um grau de necrose, então são coisas que a gente pode verificar em alguns pacientes quando estão ali fazendo o curativo. Então, assim, na próxima eu pretendo passar também na sala de curativo. E assim, gente, eu acho que o ponto alto desse estágio foi justamente ter essa interação com o médico, né, que é o que a gente vai fazer, e também ter esse olhar mais investigativo, né, de olhar para o paciente, de tentar pensar no exame adequado para fazer para ele, de pensar também na conduta que você tomaria. Então tem muita coisa ali que eu achei bem legal e principalmente a interação com o paciente. Então a gente, assim, eu conversei com alguns pacientes também e era uma coisa que eu tinha, assim, nos outros eu ficava um pouco resistente e eu acho até estranho porque eu sou uma pessoa desinibida, eu não tenho vergonha disso. Mas quando eu chegava nos estágios antes disso, sei lá, é estranho. Pelo fato de você ser estagiário, você fica meio atrapalhado, você não se sente muito naquele lugar. Qualquer coisinha que você vai fazer, você já se atrapalha. Então, assim, eu fico impressionado com isso. Mas eu acho que foi bem legal esse estágio, teve uma crescente muito boa e eu já me sinto até mais confiante para os próximos que vai ter. E é isso, gente. Foi muito legal, a experiência foi boa. É só o início, mas vai ter muita coisa ainda pela frente. E espero que vocês tenham gostado do relato, tá, gente? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, mandem aí. E agora eu vou terminar o meu desafio de patologia aqui, porque eu tenho que enviar. São 10 questões, eu tô na metade aqui.
E tem outras coisas também para fazer. Eu tenho, além desse desafio, eu tenho que terminar um estudo de farmacologia, então a gente tem farmacologia na quarta-feira, é bom adiantar. Tem um roteiro de anatomia, eu tenho um roteiro de anatomia para terça-feira, né? Então eu vou estudar antes o roteiro de anatomia, porque a gente vai fazer a prática, né, na faculdade. E outra novidade também, gente, a minha faculdade ela vai voltar presencialmente a partir já de setembro, basicamente daqui a 2 semanas. Então, assim, aí a gente vai voltar para o presencial para quase todas as disciplinas. Só a PS, algumas coisas de APS a gente não vai voltar presencial, então algumas coisas vai ter ainda aula online, pouca coisa, tá, gente? A gente só tem APS uma vez na semana. E assim, por quê? Porque aí a turma vai estar toda junta, então não pode juntar para não ter aglomeração. E as outras disciplinas todas elas vão ser presenciais, então acabou a mamata. Isso, gente, agora sim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham se sentido motivados aí, né? Que tenha ficado legal aí para vocês uma coisa nova aí para trazer. Relato de estágio é uma coisa bem interessante para ver mais ou menos uma progressão, né, do que está acontecendo. E, gente, é isso. Se inscrevam no canal, ativem o sino de notificações, me sigam no Instagram, porque no Instagram eu sempre posto muita coisa da minha rotina. Então, é isso aí, tá? Sucesso, boa sorte para vocês em tudo que vocês forem fazer. Se vocês já são acadêmicos, ótimo, boa sorte na faculdade. Se vocês estão fazendo vestibular, boa sorte nas provas, vai dar tudo certo. É nóis, sucesso, tchau!